Boa tarde, irmãos. Agradeço a vocês por estar aqui assistindo esse segundo vídeo dessa série de vídeos, que é Sucesso Cristão. Bom, vamos lá. No primeiro vídeo, nós falamos... sobre cristão, né? Dando pincelada de Adão até Jesus, até a formação da igreja. E agora a proposta aqui é a gente entender os princípios para o sucesso. Então vamos lá. O que a gente precisa entender primeiro? Primeiro precisa entender uma coisa. Eu não sei se vocês lembram, se vocês viram ou ouviram falar de um filme chamado Avatar. Bom, nesse filme era em outro planeta, né? Coisa louca aí. Só que tinha uma coisa interessante nesse filme. Se vocês observaram o filme, quem já viu o filme, tinha aqueles avatares, aqueles tipo uns bichos grandão, parecido até com ser humano, tinha nariz, boca, olho, andava, como um ser humano, mas enorme, estranho pra caramba, mas com uma certa semelhança. E o que acontecia? Era uma tribo que tinha, então tinha um exército que queria se entrosar na tribo. E para se entrosar na tribo, eles tinham que ser igual a eles, né? Eles criaram, então, a réplica deles, né? Mas e como, então, fazer isso? Eles criaram uma máquina, eles entravam na máquina, quando eles estavam na máquina, eles dormiam, e se entende, mais ou menos, que o espírito deles, só pode ser, entrava no avatar e comandava o avatar, ou seja, ele saía de dentro de um corpo e ia para dentro de outro corpo e conseguia comandar o avatar. Só que nessa que ele saiu de um corpo para outro corpo, eles continuavam com a mesma essência deles, o mesmo modo de pensar, de agir, enfim, o mesmo jeito e toda essa dinâmica. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte: nós seres humanos, nós temos que entender que o cristão, ele, na verdade, o nosso corpo, quando você aceita Cristo, aquela velha pessoa, aquele velho homem, aquele modo de pensar, de agir, aquilo morreu. Aquilo morreu. Tem outra pessoa dentro de você. Você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Mas como entender isso? Como que isso funciona? Eu entendo o seguinte: tudo parte do modo com que você enxerga o que você pensa. Então, a base do aprendizado é que vai determinar quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa? Aí eu te faço a seguinte pergunta: você se conhece? Como você pensa? Como você pensa? Então, se você partir para esse princípio, vou te dar aqui uma dica. Se você pensa negativamente, você pensa aquela pessoa negativa, se falar para você assim, se você, por exemplo, você não tem carro. E você vai ganhar um carro, eu vou ganhar carro nada, eu mereço nada disso. E tá muito difícil ser negativo. Se você já tem um carro, a pessoa fala que você vai ganhar um carro melhor, você é uma pessoa negativa, é o mesmo princípio. Se você é uma pessoa positiva, tudo para você vai ser bênção. E nem sempre é. Então, o que acontece? O nosso pensamento positivo e negativo, ele indica o resultado. O resultado. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser totalmente positivo. Negatividade, eu não vou até riscar essa palavra. Eu acho que eu vou botar no nome da negatividade a palavra prudência. Prudência. Essa seria a palavra certa. Agora, como entender isso que eu estou falando? A gente tem que entender o que é ser cristão. O que acontece no momento da conversão é justamente isso. Essa dinâmica. Poxa, olha que coisa maravilhosa. Você errou pra caramba, você está afastado de Deus. E mesmo se você não errou, você tem uma essência em você. Se você pegar um pezinho de limão, ele tá ali, não tem limão. Se você cheirar a folha, epa, você sabe quando ele precisa produzir aquele limão. Então não tem essa de que você foi bonzinho, porque eu tenho certeza, Jesus deixou claro, Jesus é tremendo, ele é tremendo. Olha o que ele fala. Se você pensar, você já fez. Então já era. Tenho certeza que toda a sua trajetória de vida, por mais bonzinho que você seja, ou pensa que foi, você já pecou várias e várias vezes só em pensamento. Só em pensamento. Só em agora que está vendo esse vídeo, você deve ter me julgado umas 30 vezes. Então, prova de que realmente o que eu estou falando tem sentido. Então, o que acontece? A conversão, ela é justamente isso. Ela faz com que você se converta. Conversão, converta. Converta o quê? Converta uma pessoa em outra pessoa.
Deus, então, ele faz a proposta, para você aceitar o princípio, né, base é o quê? Quando você é batizado, por exemplo, o que simboliza o batismo? A velha criatura fica lá embaixo, nasce uma nova pessoa. Esse é o simbolismo do batismo, não é? Então você morre para o mundo. Mas morre para o mundo? Que mundo? Que mundo que você morre? O mundo governado por Satanás, o sistema de Satanás. Você nasce para que mundo? O mundo governado por Jesus, o mundo espiritual. Igreja, lembra? Posso no final? Igreja. Você nasce para a igreja de Cristo. O reino espiritual, que não é desse mundo. Não é desse mundo. Então, a gente tem que entender isso. Então, você nasce, quando uma pessoa nasce, ela não tem como nascer adulta. Ela é o quê? Ela é uma criança. É uma criança. É uma criança. Isso se dá pela fé. Pela fé, você tem que entender que você aceitou a Cristo, que você está limpo e que você... como aquele ladrão da cruz. Olha só, não deu tempo de aprender nada, que é diferente de você. Ele entendeu que ele precisava de Jesus e aceitou tudo. Está salvo, foi salvo. É instantâneo, no momento que você está aqui, isso é instantâneo. Só que tem o seguinte, se você aceitasse a Cristo agora e daqui um segundo você morresse, beleza. Só que, né, pode até ter casos assim. A não ser o ladrão da cruz, eu não conheço nenhum, não. Então, o que acontece? Você vai viver 2, 3, 4, aí, por dias e anos, meses e anos, eu não sei. Você vai viver. E para você viver, você tem que viver ativamente. Mas ativamente em qual mundo? No velho mundo? Não, no novo mundo. E qual é o novo mundo que eu estou falando aqui? O novo mundo que eu estou falando é o mundo de Cristo. O velho mundo era o mundo que você vivia, o qual você morreu e nasceu para o outro mundo, que é o mundo espiritual de Cristo. E para isso, quando você nasce, você tem que entender que você é uma criança pela fé. Eu sou uma criança que estou nesse mundo, vim a esse mundo que é espiritual e não sei nada desse mundo espiritual, nada. Eu tenho que ter essa consciência em primeiro lugar. Então, como que se dá isso? Como que se dá isso? É pela fé você vai acreditar que você está limpa. Mas não é acreditar, se impondo que tem que acreditar. Isso é um fato, está escrito, está registrado. É pela fé você está limpa. Jesus te limpou. Aí o que acontece? Acontece uma coisa tremenda, que dá início a esse nascimento. O que é essa coisa tremenda? É o arrependimento. O arrependimento é o quê? O arrependimento vem da palavra metanoia. O que é metanoia? O que é metanoia? Metanoia é uma palavra que vem do grego, né? É mudança de mente. Entendeu? Mudança de mente. Só que aqui, o que acontece? A palavra metanoia, ela significa arrependimento. Então, o arrependimento não tem nada a ver com remorso. Nada a ver com remorso. Remorso é aquela pessoa que, por uma razão que não vem ao caso, sei lá, xingou o pai e a mãe, aí chega de noite, sente aquela tristeza, aquela angústia, ela está com remorso. Só que ela não mudou. No dia seguinte, ela vai ficar nervosa de novo, ela vai xingar de novo. Então, olha só, ela não teve um arrependimento, ela está com remorso. É totalmente diferente, como um bandido que acontece, não estou falando que é em massa, mas tem uma maioria, acontece isso que eu vou falar aqui. Foi preso e começa, pelo amor de Deus, me perdoa, não vou fazer mais isso, eu vou sair daqui agora, vou ser outra pessoa, e tal. Mas por quê? Ele está com remorso daquilo que ele fez. E quando sai de lá, comete crimes piores do que ele cometia antes de ir para lá. Então, isso é remorso. Arrependimento é diferente. Não estou falando aqui que a pessoa que foi presa não se arrependeu, não, tá? Eu estou falando aqui de uma parte, tá? Um grupo. Então, o que acontece? A palavra metanoia, ela é o arrependimento, a mudança de mente. É por isso que você se torna uma nova criatura, uma criança. Você nasce, porque a sua mente muda. Mas só que quando ela muda, a mudança de mente dá um entendimento que a sua mente ela está em branco. Branco por quê? Porque você é uma criança. Você tem que aprender. É aí que vem o nó da questão. O que você aprendeu? O que você tem aprendido? O que você está aprendendo? Bom, o que você aprende, né? Na dinâmica de aprender, você vai ter resultado. Porque nada do que você faz hoje, você deixa de colher amanhã. Todo dia que você acorda, você planta alguma coisa, você planta uma palavra em alguém, boa ou ruim, você abençoa ou amaldiçoa alguém, você sonha com algo, isso é uma plantação que você vai colher no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou a algum prazo.
Então, o que acontece? Sua mente está em branco. E com essa mente em branco, é uma coisa assim, pô, maravilhosa. Por que maravilhosa? Você está limpo diante de Deus, sua mente em branco. Você tem todas as chances de ter sucesso nesse mundo que você entrou agora. Sua mente está em branco. Só que o que vai determinar o seu sucesso nessa mente em branco é o que você vai aprender. Como você vai aprender? Eu te pergunto, você tem bom resultado na sua vida? Você tem sucesso na sua vida? Olha para sua família, olha para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, sua namorada. Olha para sua igreja. Olha para os membros da sua igreja. Olha para suas ovelhas. Olha para sua vida financeira. Eu tenho certeza que aqui, olha para sua saúde. Em algum momento aqui eu falei da área da sua vida que você não tem sucesso. E será que esse não sucesso se decorre do que você aprendeu? Olha, eu vou arriscar aqui. 90% de chance de ser sim. 90% de chance. E isso ao longo das outras aulas, a gente vai começar a entender melhor. Eu só quero que você tenha uma coisa em mente. Leia a Bíblia. Você já ouviu falar muitas vezes, mas se pergunte de ler. Por que eu estou lendo a Bíblia? Como ler a Bíblia? Por qual motivação você está lendo a Bíblia? Por qual motivação? Não se deixa se tentar não, querido. Porque o que acontece é a gente continua no corpo de carne, de osso, que tem sangue correndo na veia, a gente tem instinto, a gente está num contexto do mundo. A gente precisa comer, precisa beber, então a gente está sujeito a tudo que acontece no mundo. A própria palavra de Deus diz, Deus falou que sucede ao justo, sucede ao injusto. Só que a gente tem uma coisa tremenda. Ele fala, o sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. Só que olha que coisa tremenda. O injusto, ele não tem a ideia de que tem um Deus todo-poderoso que pode mudar o rumo da vida dele. Você tem. O justo, se passar por um problema financeiro, por exemplo, e na televisão ele ouvir assim, olha, está tendo uma escassez total, é falta de emprego, é isso, é aquilo. Bom, o justo vai cair nessa bonito. Você tem Cristo, você tem Deus. Ah, mas essa verdade não é para você? Bom, mais ou menos. Para olhar para o deserto. 40 anos, roupa não se rasgava. Água não tinha. Saiu água da rocha. Comida também não tinha. Deus alimentou o povo. Então, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele te alimenta no deserto. Te alimenta no deserto. Só que ele não quer te alimentar no deserto. Aí que está a história. Ele não quer. Se tiver necessidade, ele vai te alimentar no deserto. Ele vai fazer surgir a oportunidade onde não existe. Só que ele quer que você não precise disso. Porque isso aí seria um milagre, né? E o milagre aqui é exceção. Tá? Exceção porque aqui a proposta é você crescer diante de Deus. Crescer espiritualmente, com inteligência. Uma inteligência racional. É como a fé. A fé é uma coisa que você olha para a fé e possa falar assim, eu vou querer que aquela montanha saia dali e vá para lá como está escrito. Não, isso não vai acontecer. Tenta, que vai ficar morrendo tentando que isso não vai acontecer. A fé é uma coisa inteligente, muito inteligente. A fé é uma ferramenta que eu tenho certeza que poucos sabem usar. É uma coisa tremenda e dinâmica. Eu vou te provar que você não tem fé. Você quer ver uma coisa? Quantas e quantas vezes você já orou a Deus pelo mesmo assunto? Quantas? Bom, você tem a resposta, né? Olha o que Jesus fala. E quando orares, não useis de vãs repetições. Viu? Basta uma vez só. Você tem fé para isso? Então você vê que a fé é uma coisa inteligente. Você tem que aprender tudo na vida espiritual, você tem que aprender a usar. Se você não souber usar, com certeza seus resultados não vão ser positivos. Bom, eu aqui não estou apontando dogma de ninguém, modo de vida de ninguém, nem filosofia de ninguém. Eu estou querendo contribuir com aquilo que eu tenho aprendido, que está escrito na Bíblia, tá? Isso não é invenção da minha cabeça. E estou querendo ajudar. E esse vídeo eu vou parar por aqui agora, tá? O próximo é o que você vai aprender, né? E em seguida tá os outros tópicos que são caminhando para o sucesso e se renovando, mas como? A proposta aqui, irmão, é só ajudar, tá?
Só ajudar. Não repare o modo que eu falo, como eu já falei no primeiro vídeo. Os primeiros vídeos que eu estou gravando, isso aqui é o segundo vídeo. Eu fico nervoso até para falar, porque assim, é uma coisa diferente para mim, mas eu estou aprendendo já. Então, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Se você achou que é legal, pô, fala que é legal. Se você achou que eu estou falando alguma besteira, volta a falar. Pega a Bíblia, pega o texto e contexto, tá? Não fala assim dos seus pensamentos, nem da sua filosofia de vida, não. Fala com base, que aí você vai estar me ajudando a crescer também, tá? Eu quero crescer junto com você, tá? Junto com você. Eu aqui não sou o dono da verdade. Eu apenas estou querendo, junto com vocês, entender mais, buscar mais a verdade, porque essa caminhada, ela não vai acabar mês que vem, nem ano que vem, não. Ela é até o arrebatamento ou até a nossa morte, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Porque o próprio Cristo disse, não é? A própria palavra diz, quer dizer, eu estou falando aqui porque eu não estou lembrado, foi Jesus que disse isso, se foi Paulo, não estou lembrado. Crescer em graça e conhecimento para com Deus e para com os homens, é o que Jesus fazia. Então a gente tem que crescer, seguir os passos de Jesus. Bom, eu vou ficar por aqui, a paz para vocês, obrigado por estarem comigo aqui também nesse canal, assistindo esse vídeo. E deixa um comentário aqui embaixo, me ajudem, tá? Falam, dá sua opinião, o que vocês acham, que eu tenho que mudar o modo que eu tô falando, se tá errado. Me ajudem, eu quero só crescer junto com vocês, tá? Espero vocês até o próximo vídeo, fiquem na paz.